No final da Segunda Guerra Mundial, um famoso ocultista chamado Manly P. Hall achou que havia algo errado com o mundo, de modo que as coisas tinham que mudar. Então, na primavera de 1944, ele soltou uma declaração surpreendente. Ele disse, abre aspas, para fazer as coisas direito, nós teremos que desfazer um erro muito apreciado. O problema, ao revisar a Bíblia, mostra como algo assim é difícil. Durante os últimos 100 anos, nós estivemos tentando consolidar uma versão mais moderna da Bíblia que fosse razoavelmente correta, mas ninguém quer saber disso. O que os crentes querem é o bom e velho texto tradicional com cada J e cada tio pertencentes a ele, pois a maioria das pessoas está convencida de que as exatas palavras sopradas por Deus chegaram até nossos dias mediante o texto tradicional. Fecha aspas. Quando se referiu a nós, a quem exatamente ele estava se referindo? É o que veremos agora, incluindo uma análise da forma como o Codex Sinaíticos entra nesta história. Oi, eu sou o David Daniels, da Chic Publications. Para fazer as coisas direito, nós teremos de desfazer um erro muito apreciado. Durante os últimos 100 anos, nós estivemos tentando consolidar uma versão mais moderna da Bíblia que fosse razoavelmente correta, mas ninguém quer saber disso. Por nós, parece que Hall estava se referindo a pessoas do alto escalão no mundo do ocultismo e da política. Foi esse, por sinal, o foco do seu artigo em 1944 intitulado Ásia e o Equilíbrio da Balança. E com certos amigos, como por exemplo o maçom Grau 33 e presidente Franklin Delano Roosevelt, além de outros líderes, Hall provavelmente sentiu-se capaz de levar seu plano a cabo. Ouçam essas citações do tal artigo. Abre aspas. Nos próximos 10 anos, teremos que reconstruir a civilização mundial. Espero que alguns psicólogos e filósofos estejam entre os encarregados para administrarem esta tarefa. Estamos pensando agora sobre a criação de uma força policial mundial. Primeiro, vamos tratar de fazer um grande plano mundial. Vamos nos reunir num conselho e averiguar como limar os problemas da Terra. O condicionamento será o mesmo que foi utilizado na Europa Central para condicionar mentes ao nazismo. A circulação de uma ideologia deve começar nas escolas públicas, primeiro com as crianças menores. E essa educação não pode ficar limitada apenas ao nosso próprio povo, mas a todos os povos do mundo. Teremos de produzir 5 gerações plenamente conscientes acerca do conceito de cooperação democrática antes que possamos criar um mundo que abrace a tolerância mental e emocional. Fecha aspas. Contemos as gerações que se seguiram após a Segunda Guerra Mundial. De 1946 a 1964, tivemos os Baby Boomers. De 1964 ao início dos anos 80 foi a vez da geração X. Entre 1980 e 2000 surgiu a geração Y. De 2000 até nossos dias veio a 4ª geração, a geração Z. E o que mais escutamos por aí hoje em dia mesmo, hein? Espírito democrático e tolerância. Tudo isso sendo ensinado mediante psicologia e filosofia desde o jardim de infância. É bastante condicionamento. De fato, eu acabo de ver aqui uma pesquisa que a MTV fez com 1.000 jovens de 13 a 14 anos, onde pediu que escolhessem um nome para a sua geração. No que eles escolheram? Geração Fundadora. Esses adolescentes, nascidos após o 11 de setembro, supostamente têm um senso incrivelmente intuitivo sobre as mudanças dos tempos nesta era, além de verem-nas como uma grande oportunidade de se criar uma nova história. É o que diz, aliás, neste outro artigo chamado A Geração Fundadora, Criando um Novo Mundo. O que fazem fundadores? Eles abandonam o que é velho e fundam algo novo.
E guiados por quem eles fazem isso? Quem são os seus mentores? Nós estamos rolando rumo ao governo mundial por conta das normas estabelecidas pelo próprio Manly P. Hall. E já estamos na 4ª geração. Todavia, Hall teve um probleminha com um certo grupo de pessoas. Sabe o que é de errado com elas? Eles querem é o bom e velho texto tradicional com cada J e cada T pertencentes a ele. Posso imaginá-lo pensando, abre aspas, como nós poderemos retirar o texto tradicional das mãos dessa gente? Durante os últimos 100 anos, nós estivemos tentando consolidar uma versão mais moderna da Bíblia que fosse razoavelmente correta. Fecha aspas. O ocultista Hall escreveu estas palavras em 1944. E o que ocorreu 100 anos antes, em 1844? Segundo um erudito chamado Konstantin Tischendorf, em 1844, ele começou a adquirir páginas de velino gregas que, em última instância, foram nomeadas de Codex Sinaíticos, o documento que está por trás de todas as Bíblias modernas e todos os rodapés duvidosos de suas páginas, incluindo a King James atualizada. Sabem como sei que Hall se referiu diretamente aos sinaíticos ao falar sobre as Bíblias modernas? Cito aqui 2 fortes declarações presentes nesta mesma revista de 1944. Acabo de juntá-las. Abre aspas. O Codex Sinaíticos é um manuscrito do 4º século, próximo à mesma data do Codex Vaticanus. Esse manuscrito é um dos grandes livros do mundo. Isto é suficientemente importante para justificar uma considerável revisão da nossa concepção popular acerca dos escritos bíblicos. Fecha aspas. Em outras palavras, trocar a Bíblia. Desde sua carta mensal em Nova York, de 1/4 de 1935, sim, você não ouviu errado, na data católica conhecida como o Dia dos Santos Inocentes, ele escreveu, abre aspas, a importância para os estudantes de ocultismo do Codex Sinaíticos consiste no fato dele ter muitas passagens suprimidas dos evangelhos. Em muitos casos, essas passagens alteram em grande medida o significado do texto. Fecha aspas. E o que ele pensa do texto tradicional? Em sua carta mensal número 5 do 4º ano, endereçada aos seus alunos, ele diz, abre aspas, o que significa isto para um estudante médio da Bíblia? O entusiasta adorador de J e Tio insistirá que as palavras do texto tradicional são as mesmas palavras do mesmo Deus. Fecha aspas. Em sua carta mensal de 1/11 de 1934, ele escreveu, abre aspas, as Bíblias do texto tradicional são Bíblias repletas de erros e irremediavelmente pouco confiáveis do ponto de vista acadêmico. Por não terem sido embargadas, a aceitação popular destas más versões das Sagradas Escrituras as levaram a serem reconhecidas como infalíveis por um público religioso que agora recusa uma tradução correta. De fato, eu mostrei um bom exemplo disso quando falei sobre os camponeses que rejeitaram uma versão revisada. Por mais de 300 anos, noções teológicas errôneas têm propagado o mito da autoridade do texto tradicional. Fecha aspas. Agora, juntemos tudo isso. 1. O ocultista Manly P. Hall queria o quê? Uma nova ordem mundial. 2. Só 2 coisas vêm detendo essa onda de tolerância mental e emocional. Nossa forma bíblica de pensar e o texto bíblico tradicional. 3. Em 1944, as pessoas cristãs, de modo geral, confiavam que o texto tradicional é a exata palavra de Deus. Irmãos e irmãs, isso não é uma ideia nova. 4. O Codex Sinaíticos, com palavras adicionadas e com referências aos livros apócrifos Epístola de Barnabé e Pastor de Hermas, ambos presentes no final dos Sinaíticos, foi abraçado como uma nova, amável e ocultista Bíblia de grande importância aos estudantes de bruxaria. Isso são palavras deles, não minhas. 5. Haviam 2 metas.
A primeira é condicionar a mente das pessoas, como no nazismo, por 5 gerações, sendo aqueles nascidos após o 11 de setembro a quarta geração. 6. A segunda meta é retirar nossa confiança no texto tradicional, e os sinaíticos foi a resposta do mundo ocultista para este problema. And the Sinaiticus was the occult world's answer to that problem for them. Está dizendo que confiar nos sinaíticos e em todas as bíblias derivadas dele é um passo rumo ao pensamento ocultista e à nova ordem mundial? A New World Order thinking? That's what this occultist said. Isso é o que diz esse ocultista, não eu. Estou apenas fazendo o favor de te mostrar. Portanto, se você confia que as palavras preservadas de Deus repousam no texto tradicional, segundo os ensinos de Hall, você é um intolerante e um obstáculo à nova ordem mundial. Cada Bíblia produzida com base nos sinaíticos não é apenas mais uma Bíblia. É a porta de entrada para a perda da confiança no texto tradicional e para a tolerância à nova ordem mundial. Ao menos, isso é o que disse um ocultista de alto grau que mantinha relações com os líderes mundiais. Não se pode esconder isso. Trata-se de um elefante sentado no meio da sala, não há como ignorar. Quer ser parte da nova ordem mundial? Então não confie no texto tradicional. Devem haver algumas implicações bastante espirituais no texto tradicional para que ocultistas e agentes da nova ordem mundial se incomodem tanto sem uma razão aparente. Isso é uma baita motivação para se obter uma Bíblia do texto tradicional e clamar a Deus para compreendê-la pondo toda a confiança em suas santas palavras. A decisão é tua. Por mais de 17 anos, eu procedo dessa maneira. E apesar de todos os meus anos de formação acadêmica, nunca me arrependi dessa decisão. Por favor, tome essa decisão seriamente. Separe um tempo para refletir sobre isso, pois trata-se de um assunto mais importante do que imagina. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.